Hello, everyone. We are in the second day of our Lisbon conferences, and I'm very lucky to be moderating this panel of today, the starting panel of today's debates. And our main theme is fear as a political tool. As you can see, we have here food for thought. And I have two very distinguished panelists. I have with us Adrian Curry and as well Mia Couto. We decided to begin with Adrian's pitch conversation, and Adrian is working currently in philosophy. He teaches at Exeter. He is an associate researcher for the Center for the Study of Existential Risk, as we will see, very present in our modern, but also other historical societies. And he's also collaborating with the Center for the Future of Intelligence, both at Cambridge. He is also a contributor to the blog Extinct, which I strongly recommend. Adrian, please, the floor is yours. Thank you, Raquel. It's great to be here. I want to do sort of three things. I want to start by saying a few things about fear generally. I then want to talk about what's often called a culture of fear. And I'm going to then move into a discussion of existential risk in light of those things. So when people think about fear, it's often thought of in very, very negative ways. You think that fear is something that should be overcome, and fear is thought of as in tension with rationality, right? I can't think clearly because I'm afraid or something like that. I think that's a mistake. Say I walk too close to a cliff edge. It seems that I justifiably might be afraid that I'm too close and I might fall off. I identify a vulnerability I in fact have. And if that fear is good fear, it seems that it then motivates me to mitigate that risk. I step away from the cliff edge. And so we can see that fear is not just an irrational thing, it's something we can make judgments about. Good fear is fear when I've in fact identified a way in which I'm vulnerable and then take action. It then motivates me to, make myself less vulnerable. From this idea of good fear, we can then think about what bad fear looks like. Negative fear is going to involve either being wrong about the ways in which you're vulnerable, or it not motivating either any action or the right type of action. I might be so afraid that I don't know what to do, or I might do the wrong actions in light of my fear. So in light of that discussion of good and bad fear, now that we've got that, what do we mean by a culture of fear? When people think about cultures of fear, we often have rather extreme ideas on our, in our minds. Things like, say, Stalin's gulags or something like that. But I think it's worth us really thinking hard about the ways in which the current societies, and even very affluent societies, have elements of those sorts of cultures about them. So what's a culture of something? A culture of something is a culture that promotes or lays the groundwork for the thing that we're talking about. So when people speak about rape culture, what they don't mean is that everyone in that culture is a rapist. What they mean is there's a set of institutions, social structures, and behaviors that make that negative thing more likely. They provide excuses for it, and so on and so forth. And so when we talk about a culture of fear, then what we mean is a section of institutions, social structures, and behaviors that encourage us to feel afraid. So Frank Furedi, who's written about the culture of fear, has this to say. He says, fear is fast becoming a caricature of itself. It is no longer simply some emotion or a response to the perception of a threat. It has become a cultural idiom through which we signal a sense of growing unease about our place in the world. Now, when Furedi talks about this, he's obviously giving a negative cast to it. But I think we might, in fact, sometimes be right to feel vulnerable, to feel worried about our place in the world. What would make this culture negative would be if either we're wrong about the vulnerabilities or it leads us to not be able to act. So what kinds of social structures lead to a negative culture of fear? Well, first, if you're going to act, if you're going to be motivated to act,
You have to, in fact, have the capacity to make a difference, or at least believe that you do. The more that I feel powerless, the more that I'm disempowered, the less I'm able to use real vulnerabilities I've identified to take good action. So it's no surprise that folks who would like to control us undermine both our perception of our power, of our capacity to make change in the world, and also our capacity to, in fact, make changes in the world. Those who would undermine democratic institutions both do it by giving us the perception of a lack of power and by, in fact, removing that power. And of course, these feed into each other. The less that I feel empowered, the easier it is to take that power away from me. And the harder it's going to be for me to use my fear in useful ways. A second aspect is about information. If I'm going to have good fear, I need to be able to identify my vulnerabilities, and I need to be able to identify what to do about them. The more, I guess, opaque, the more difficult the information environment I'm in is, the more difficult it's going to be for me to do that. And so again, it's no surprise that you see both political institutions, democratic institutions, and also institutions that are in the business of giving us information, so media, the journalism and so forth, under various types of attack. The whole point is to sow confusion, which means we're going to be wrong about the ways we're vulnerable and wrong about what to do about it. I think a fascinating example of this kind of thing is during the UK Brexit sort of campaign, this term Project Fear, which was the sort of label that was given to various, I think, quite serious problems that were raised, serious vulnerabilities that were raised if the UK were to leave the EU. And I think it's really fascinating that they turned this on its head. The whole point of doing this is to sow confusion. The final thing, the first of this was democratic power, lack of it, or perception of lack of it. The second was lack of information, or maybe not being able to tell what information is good. And the third is actually being vulnerable, actual material inequalities. People are often right about the ways in which they're vulnerable. The problem is, if you don't think you have any power and you don't have the right information, it's almost impossible for you to do anything about those real vulnerabilities. I think that fact explains a lot about why, for instance, the Extinction Rebellion movement has explicitly political aspects to what it's trying to do. They don't simply push conservation policies. They also push, for instance, citizens' assemblies. The point is, if you're going to overcome a culture of fear, if you're going to take action against things that, in fact, you're vulnerable to, like, for instance, climate crises, then you need to have both the power and the perception of power that's required to make those changes. And indeed, I think it's no surprise that a lot of the nations that have done significantly worse in the COVID pandemic are precisely those countries that seem to have many of those properties that I've been identifying, ones with large inequality, ones with either a lack of democratic institutions or a lack of faith in those democratic institutions, and with a lot of information mess. So that's what I want to say about cultures of fear. What about existential risk? How does this link in? Well, existential risks are risks roughly to the continued existence of our species. It's very easy to think of examples of this. They pervade a lot of our media. We can have ones that are done to us, natural ones, big rocks hitting the earth, super volcanoes, and ones that we, as it were, do to ourselves. We might have runaway technological development leading to, I don't know, killer robots or something, or of course, nuclear weapons and climate change. Often when people think about existential risk, often people who think about existential risk are accused of being fearmongers. They're accused of trying to make us afraid in certain ways. They're contributing to a negative culture of fear. And I think that's a mistake. Sean O'Hagerty at the Center for the Study of Existential Risk has this really nice analogy he draws between researching existential risks and insurance policies. I have a house. I have identified a vulnerability. I'm afraid that my house might burn down. So what I do is I'm then motivated to act, and I take out an insurance policy so that if my house burns down, it will be really bad, but it won't be as awful as it could otherwise be. Similarly, we are in fact vulnerable to various types of massive disasters, but we don't want to spend all of our time thinking about them. What we want is a community of people who can think about what they are and how to mitigate them, and so on and so forth. And so I think that
researching things like existential risk can in fact contribute to a positive culture, to use our fear for good reasons rather than leaving us powerless. A final thing to say about this, which is a bit more abstract perhaps, is when we think about vulnerabilities, one way of thinking about that is we're really imagining the way the future might be. When I'm near the cliff, I'm imagining a world where I've fallen off the cliff and I do not want that world. That's the vulnerability. When we're thinking about particularly our technological futures, I think we have a very impoverished set of future worlds to imagine, to think about, particularly when we're thinking about sort of things in the public consciousness. When we think about our technological future, we're often presented with dystopian ideas, from surveillance states through to, you know, killer robot dystopias. And occasionally there are utopias. The problem is, of course, that utopias seem unreachable. They're not motivating. Dystopias are almost the same. They seem so horrible that it's entirely unclear what we could do to avoid them. I think something we should do is spend time imagining realistic future technological worlds, having a rich stockpile that can give us various things to work towards and to think about. So I think we've got multiple good reasons to be afraid. I think we are vulnerable in various ways. And insofar as we're vulnerable in those ways, that should motivate us to take various actions. But in order to do so, we've got to guard against those who would turn that fear into something negative. Namely those who would tell us that our actions are meaningless, or would in fact make our actions meaningless by undermining the various ways in which we can take action, and those who would seek to confuse us and obscure reality. That's me. Okay, thank you, Adrian. That was many issues that we can debate later on. I now pass the floor to Mia Couto. I will be introducing him in English, and then Mia will speak in Portuguese. So if you're not a Portuguese speaker, please tune in to the simultaneous translation. Mia Couto needs no introduction. A biologist in his background. He has been working in environmental consultancy, but of course, Mia is known to all of us, avid readers, as one of the most distinguished writers from Mozambique, and of course, writers in the Lusophone world. Mia Couto, is truly an honor to be here with you today and with Adrian. I look forward to listening to your talk. Thank you. Thank you. Hi, Raquel. Hi, Adrian. Thank you for your speech. I took some notes, and I think we will be okay to discuss. This is really very instigating in terms of the ideas you put on the table. Okay, eu vou falar sobre. Eu lembro-me que há cerca de 9 anos eu falei para uma conferência que era sobre o medo também. Eu falei sobre o medo porque eu estava cheio de medo nessa conferência, e eu chamei a essa conferência, o papel que eu apresentei, que era uma coisa de 7 minutos, chamei Morar o Medo, e agora voltei a pensar que talvez pudesse andar à volta disso, e chamei Morar no Medo estas pequenas notas. Não é um texto, digamos, pensado de uma só vez, mas são notas que eu fui tirando. Eu viajei há cerca de um mês de Moçambique para respeito. Mas ele, de facto, disse que eu não podia entrar. Vocês estão a ouvir bem? Sim, estamos a ouvir bem. Ok, então ele perguntou-me, o senhor não sabe que Portugal não está aberto ao turismo? E eu respondi que não sabia isso, até que pensava que fosse o contrário, porque o que eu via nas televisões de Portugal era que o governo português celebrava realmente a chegada de turistas, particularmente turistas ingleses e turistas europeus, onde até a taxa de infecção era realmente muito mais alta do que a de Moçambique. Não é? E esta minha observação fez com que este funcionário, apesar de eu ter falado com toda a gentileza, com toda a educação, mas ele pareceu-me um pouco confuso, e ficou claro para os dois. Havia ali, o problema não era eu, o problema
seria eu se eu tivesse uma outra raça. O problema era o meu passaporte. E esse documento dizia que eu vinha de um país africano, de um país pobre, onde moram geralmente as doenças e os medos que essas doenças inspiram. Na verdade, esta pandemia fez desencontrar duas certezas. Uma primeira certeza que assenta nessa geografia clássica da desgraça. As pestes chegam sempre do hemisfério sul, as epidemias nascem nas nações mais pobres, nos países ditos como menos limpos. Mas a geografia desta pandemia, de Covid-19, não coincide com esta arrumação. Desta vez, não são os africanos aqueles que têm que ser mais temidos. Os mais infectados não são os da África. Os mais infectados estão até do lado da civilização, eu vou pôr isto entre aspas. E de repente, naquele balcão do aeroporto, surgiu um curioso desencontro de certezas e identidades. O polícia da migração, que já não sabia ser polícia, e eu, que não sabia ser aquele que o meu passaporte anunciava. Então, esta pequena introdução para mostrar que há aqui uma dificuldade que deve ser enunciada. É muito difícil pensar o medo, porque eu acho que o medo é sobretudo da ordem da paixão. O medo nasce antes de nós nascermos. Existe até um certo prazer que vem daquilo que o Adriano disse, quer dizer, como é que o medo foi, digamos, uma espécie de tábua de salvação para a nossa própria sobrevivência enquanto uma espécie frágil, não é? E por isso há um certo prazer em termos medo. Um medo doseado, um medo domesticável, como acontece nos filmes e nos livros de terror, não é? De alguma maneira, esse medo consentido salva-nos de um medo maior, que é o medo da ausência total, que é o medo do fim, o medo do vazio, não é? Portanto, acontece um pouco como as vacinas e como os venenos. Uma pequena dose de medo torna-nos imunes contra um medo fatal. E outra coisa que eu acho é que devemos falar nos medos, talvez nos medos no plural, porque existem diferentes medos, não é? Mas todos eles nascem do desconhecimento, da ausência de uma narrativa, da ausência da capacidade de nos colocarmos em diálogo. Não é? E o primeiro grande desconhecimento é o quanto nós não sabemos de nós próprios. Não é? E estamos profundamente divorciados desse conhecimento, porque nós estamos, digamos, afastados da história que nos fez ser quem somos, de uma história que tem centenas de milhares de anos em que fomos caçadores. E durante todo esse tempo que nós chamamos com arrogância a pré-história, não é? Entre aspas, a caça foi muito mais do que uma atividade, foi muito mais que um fazer, foi um modo de ser. E era tão vital caçar como construir histórias sobre a caça. O caçador chegava carregando a carne, mas carregava sobretudo uma narrativa. Essa narrativa estava cheia de episódios de medo, de aventuras, e esse momento em que se partilhavam e se escutavam essas histórias foi a nossa grande primeira escola. Por muito que nós nos pensemos diferentes de quem já fomos, não é? Nós ainda cruzamos essa savana antiga, onde nós circulávamos frágeis e descalços à procura de sinais. Por muito que nós nos queiramos distanciar desses nossos antepassados, nós somos esses antepassados. Precisamos de conhecer o território que pisamos, precisamos saber a direção do vento, precisamos de ler a reação previsível das presas. Não? O terreno onde hoje caminhamos já não é feito de terra, de folhas ou de pedras, é feito de instituições, é feito de relações sociais. A direção do vento agora é captada por extensões dos nossos olhos e ouvidos. Há aí um batalhão de satélites e radares que nos entregam num pequenino ecrã a previsão do tempo. E conhecemos a presa porque basta apertar num botão e o Google substitui em segundos o que custava uma vida inteira para aprender. Nós somos caçadores que prescindiram da caça, mas o caçador que fomos mora ainda dentro de nós. E temos os mesmos medos que sentiram os nossos antepassados. Esta pandemia, estou saltando agora do assunto, esta pandemia surpreendeu-nos porque nós já estávamos fragilizados com essa crise das narrativas da pátria, de Deus, o esgotamento dos sistemas políticos, o emagrecimento do Estado, a morte do banco e da seguradora, enfim, tudo isso se somou à pandemia. Não foi apenas a fragilidade, quer dizer, esta gravidade da doença não foi o maior golpe foi a revelação da nossa própria fragilidade, da nossa vulnerabilidade, como disse o Adrian. Então havia essa ideia de uma fortaleza que nos protegia, que era conferida pela modernidade, ruiu à nossa frente. Nós estamos perante essas ruínas. Não é? E eu lembro-me, vou contar um episódio, eu ainda tenho 2 ou 3 minutos, não é, Raquel? Ainda tenho. Sim, tem. Então, eu recordo a vez que eu senti mais medo na minha vida foi uma vez que eu estava no campo, em trabalho de biólogo, no norte, onde agora se encontra esta guerra com radicais islâmicos,
e de repente vieram bater à porta, a porta não tinha porta, vieram bater à minha tenda dizendo que havia um homem morto e eu devia sair da tenda para ir ver esse drama. E enquanto eu seguia pelo escuro, não havia luz nem nada, com uma pequena lanterna, perguntei e eles disseram: este homem foi morto por um leão e o leão ainda está por aí. Então eu corri para a tenda, cheio de medo, em pânico, e fechei o zip da tenda, percebendo que o zip e que a tenda não protegiam absolutamente nada. E aquele homem que tinha sido devorado representava, digamos, de uma maneira metafórica, um medo maior, que é esse medo de sermos devorados por monstros, não é? E de repente eu, com essa pequena lanterna, eu comecei a rabiscar coisas no meu bloco de notas. E eu estava a escrever, sem saber, um livro que se chamou A Confissão da Leoa. E naquela altura eu não sabia o que é que eu estava a escrever, mas o simples facto de haver ali um bloco de notas, um papel e eu construindo uma narrativa dentro de uma tenda, me deu esse abrigo que é conferido por uma narrativa, por alguma coisa que constrói uma outra realidade dentro dessa realidade que é insuportável. Não é? Então eu acho que eu tinha aqui mais uma coisa, mas eu acho que já estou a chegar ao fim, sobre a situação que nós temos hoje perante um conjunto de gente política que se apresenta como alguém que vem resolver os nossos medos, não é? E que vem colocar uma certa ordem e que se apresenta como ausente de medo. Tanto o Bolsonaro como o Trump e todos os outros trazem, antes de falarem, trazem no corpo, na postura, no gesto, uma mensagem que é assim: olhem para mim, eu não tenho medo, sou eu que vou aplacar os vossos medos. Não é? E eu tinha aqui uma série de coisas sobre eles, mas eu não queria falar muito sobre eles, aliás, não tenho tempo agora, mas eu acho que o que é importante pensarmos não é o que eles, seguindo a esteira do que disse o Adrian, não é o que eles fazem, mas é o que nós deixamos de fazer porque estamos desprovidos dessa capacidade de dar resposta, de identificar as nossas próprias vulnerabilidades e, portanto, temos um medo porque deixamos de ver o futuro, mas este tempo que vivemos deixou de ser nosso, este tempo deixou de ser pertença do próprio tempo, porque ele se consome nesta coisa, neste instante que acontece e a vulnerabilidade nossa está nessa esvair de substância e de identidade que nos entregam. Era isto que eu queria dizer por um primeiro momento. Muito bem, obrigada, Mia. Vamos então dar aqui início ao debate e eu vou, enfim, usando aqui das minhas prerrogativas de moderadora, queria começar por fazer uma pergunta a cada um dos nossos oradores. Gostaria talvez de começar pelo Adrian. Adrian, you spoke of the existential risk and the many factors that today are, in a way, enabling not only fear, but also awareness of these existential risks. One of those that you spoke of is the issue of information. If in previous centuries we were pretty much concerned about not having enough information, today we have so much and so varied information about a certain issue, and that is, I think, one of our main difficulties. Even as a professor, my students sometimes tell me that there's too much information to research, and which ones are the credible ones and the ones that you should take into account. So in that sense, Adrian, my question to you would be regarding what can we do in terms of information and information access, which of course is different throughout continents, throughout countries, throughout regions. What can we do in order to improve the access to quality information? That would be my question to you. For Mia, I would like to ask him about the political. You talked about the political fears and how politicians and others, they instrumentalize that fear for political advantages. In a sense, this idea of people like Trump and Bolsonaro and so many others as
a kind of a savior, somebody who is going to relieve us of all these fears that we feel. How do you see this phenomenon evolving? I know it's a big question, but I would like to ask you that anyway. Adrian, please. I think that's quite a big question for me too. You're asking for I know. You're asking for actual what we should do. I'm a philosopher. No, I think that one thing that's interesting about the way that at least some folks think about information, you see this in, for instance, the open access debates in science, is there's this kind of idea that just if you have all the information, if all the information is available, that's sufficient, that's enough. And it's sort of quite obvious at this point that that's not true. And so there's sort of 2 points, I think, to make that I think are maybe in some sense uninteresting, but it's the first thing is to say that, look, we kind of have a responsibility for understanding the information we have. We have to learn how to take a kind of critical stance towards the media we get, towards the information we have. And so sort of media literacy and those sorts of skills are critically important. And I think it's really interesting the extent to which people don't recognize that that is a skill that's needed. That is a thing that needs to be taught. It's a critical part. This is true even if you don't have, if you don't have the sort of, you're not awash with information in the way that we are. There's a reason why a lot of basic democratic institutions say that public schooling is really important. In order to have a good functioning democracy, people have to not just have access to information, but to know how to use it. And so one thing is just kind of simple, just education and recognition that actually it's a skill and it's not easy. We're not just open receptacles to information that just absorb it in one direction. We take it in and we have to analyze it and think about it. The other is sort of thinking about the sorts of structures that we have that information moves through. One of the problems, the great thing and the terrible thing about information on the internet is the fact that it's almost by its nature unregulated. It's brilliant because it's unregulated in the sense that it means that voices that would not otherwise be heard or have a platform and in the right circumstances can be heard. So that's, potentially wonderful and really empowering, but it's also very, very easily undermined. It's very straightforward if someone has more resources than you to speak much more loudly. I don't have a brilliant out of my pocket suggestion as to what sorts of structures there should be regulating things like the internet. I do think that it would be nice to have much more stringent constraints on the sorts of information that governments are able to give. I think that one thing we've clearly learned from, say, the pandemic situation is that it's critically important that governments give the public clear information that is backed up in the right way. And so far as I can tell, there's no real way other than voting to hold governments account in many countries for outright lying. I don't know what you would have instead of, or in addition to voting out lying people or misleading people. But I would love to think about other ways that we could ensure that people who are supposed to, as it were, be in public trust, whose job it is, in part, is to look after us, that they don't misuse or misinform us. Okay, thank you, Adrian. Mia, please. Acho que, digamos, a atuação e intervenção dos políticos, do político populista de hoje, não é? Eu acho que ele faz essa manipulação de um medo que digamos, na amplificação daquilo que é tido como uma vulnerabilidade, que depois é a razão para esse nosso estado de vulnerabilidade. Não precisa de uma causa, precisa de um quem, quer dizer, precisa de um culpado. E isso que hoje é um grande desamparo é apresentado como se fosse um desengano, não é? A modernidade, o mundo como ele é, com as suas instituições democráticas, com as suas, digamos, conquistas sociais, tudo isso nos fez promessas e deu esperanças que não foram de todo cumpridas, não é? Então, o que eles querem é que nos converterem em desenganados, não é? Nós somos desenganados e, portanto, um desenganado não procura explicações.
não procura causas, procura culpados, não procura justiça, não é exatamente justiça, quer vingança, não é? E nós sabemos, pelo menos nós do terceiro mundo lá em baixo, que os vingadores podem ser contratados num beco escuro, não é? Assim, nós não temos crença nesses funcionários do aparelho de justiça clássico, formal, oficial, não é? Então, há vingadores que hoje são eleitos, democraticamente eleitos, e estão autorizados, porque eles não são exatamente só presidentes, eles são heróis, não é? São pessoas dotadas de poderes extraordinários, não é? Portanto, dispensam tribunais, dispensam processos judiciais. O suspeito, não é? Que é aquele que pensa diferente, não precisa de ter mais que outra raça, não precisa ser, senão um imigrante, ser de esquerda ou pensar de uma maneira que causa mais medo ainda, digamos assim. E por isso esta cruzada, que eles apresentam-se como cruzados, não é? Como esta cruzada que eles fazem, começa na própria linguagem, não é? Como eu disse, eles não precisam de auditório, eles não precisam de assessores de imprensa, não precisam de porta-vozes, e basta-lhes o Twitter, basta o plugar para que eles digam o que é preciso. Aliás, eles não querem muito falar, eles não se querem apresentar como gente do discurso, como gente do pensamento. Eles se apresentam como gente da ação. Estamos aqui nós que vamos fazer, não é? E portanto, para mim, essa espontaneidade com que eles se apresentam, não é? Faz com que eles sejam dispensados de ter prova de qualquer verdade, não é? E o que me espanta mais não é essa loucura que eles introduzem, mas é a mediocridade dessa loucura. Sem dúvida, é de facto um fator hoje em dia que nos deixa perplexos no dia a dia, seja em relação a Bolsonaro ou a Trump, mas a tantos outros no mundo. De facto, a mediocridade dessa resposta. E é sempre aquela regra ótima que nós devemos sempre desconfiar de soluções perfeitas, não é? Ou seja, temos sempre que ser um pouco céticos em relação a esse aspecto. Mas nós Muito próprios, bem. se é possível eu fazer Claro, Mia. Mas nós próprios também, digamos, fazemos uso dessa explicação fácil, simplista, total das coisas. Nós, no nosso cotidiano, procuramos sempre essa via mais fácil de explicar tudo. Por exemplo, uma das dificuldades de lidar com a Covid é que este pequeno vírus nos colocou em causa essa forma de pensamento simplificado, redutor, né? E que busca sempre, nós estamos sempre sonhando, né, por essa solução total, não é? E portanto, digamos, não nos podemos estranhar que esses populistas convidem para este tipo de território, porque nós já estamos, grande parte já estamos lá, não é? Não, sem dúvida. É mesmo essa receptividade que muitas vezes ajuda a explicar o apelo e a forma como, obviamente, se mantêm no poder. Temos aqui algumas perguntas do nosso público e eu agora ia voltar aqui ao Adrian. We had a question regarding how do you see the evolution of the shelterist policies that protect people from the ravages of markets, according to Richard Baldwin, and how can they remain moderate instead when these kinds of threats coming from the far left and the far right, the fringes, and of course they are driven by fear. How can we respond to this challenge? Well, I think one way that I often go to in thinking about these kinds of issues is thinking about the resilience of systems. So I think people these days are thinking a lot more about systems in terms of their capacity to overcome various shocks and so forth because of the COVID pandemic, right? It's become very, very obvious that, for instance, health systems are not independent of the social systems that they're in more generally. And so I think hopefully at the moment people are more interested in thinking about, well, how do I design systems that they can not just work well under normal conditions, but work well enough under bad conditions. And I think that's as true for political institutions as they are for
you know, these Economics. Yeah, economic or you know, etc. I mean, I tend to not entirely buy the idea that we should equate the right and the left in the way that the question implied. But maybe it's at least worth saying that, you know, we want to have our democratic systems resilient to certain types of authoritarianism. And a lot of that kind of makes politics boring. It makes it complicated, right? To pick up on what Mia was saying, it's not just that we like simple stories. It's also that we're encouraged to like simple stories. I think part of the sort of education that we should have is actually learning that the world is a bloody complicated place. And sometimes you don't get to have simple answers. And often a good political system is a really boring one, right? I want my politics to be dull as possible. And I think if we're led to expect politics to be dull and to realize that that's often kind of a good thing. I mean, dullness can also be a problem, right? Trump will speak in a very boring way when he has to, right? Yes. And that's for a very particular reason. Is because he wants you to not listen to what he's saying when he's saying that stuff, right? Boringness can also be a thing that can be used. But what you want to do is think about your systems in terms of robustness. What sorts of shocks can we expect? And it's kind of obvious that if we're living in a society where we have massive inequalities, for instance, that as we've seen over and over again, various kind of strong men, big tough guys are going to come out and be all tough. And there is going to be conditions where people will fall for it, as it were. And so you want to think about how to have a system that's resilient to that. Well, to be honest, it's going to have to be a system that's got less inequality in it. Yes, I think the issue of inequality is definitely a big issue. And I think that one of the things that you also highlighted regarding the importance of education and the access to education and of course, to education for complexity, for different things, for different traditions. For instance, I teach Asian studies, and the first part of it is I try to introduce to my students the 20th century from a Asian, between inverted commas, because there are many Asians, a non-Western perspective. And it's always a fascinating voyage with them in order to understand what it's like, not having designed the international system, and also how they integrate, not integrate, how they resist, how they cooperate. So in that sense, I think that today's education has many challenges. And of course, it's a key issue when we are talking about the robustness and the health of our liberal democratic society. So in that sense, I couldn't agree more. And now for Mia, we have a question from the audience as well. It's a very specific question. What do you think of the intervention or the role of media, comunicação social, in the diffusion of fear? And I think this is a really good question. Eu fui jornalista durante anos e agora que deixei de ser, eu tenho mais distância, posso pensar mais criticamente sobre aquilo que eu fazia, o que nós fazíamos. E a maior parte das vezes eu acho que a ideia mais simples é esta, aquilo que produz medo vende bem. Okay? Portanto, é uma informação que é conduzida por razões de mercado, por razões de audiência, de fabricação de audiência, é toda uma lógica que não tem a ver com aquilo que seria a informação que nós desejaríamos produzir, sobretudo no caso de Moçambique. Não é? E eu acho que no caso da pandemia, por exemplo, seria muito fácil que os números absolutos que foram sendo apresentados, não é? Que dizem muito pouco, bastava que eles fossem apresentados de uma forma de contexto, digamos assim, das taxas, das percentagens, colocados numa perspectiva relativa para que
não produzissem tanto medo, produzissem consciência e não medo, não é? Portanto, porque ouvimos dizer todos os dias que, por exemplo, que a Índia agora já é o país onde há mais casos, mas isso não é de nada, é algo que se tem que esperar, não é? E é preciso saber qual é a taxa de positividade, qual é a taxa de mortalidade, essas razões. E eu acho que uma das coisas, e falando agora, ligando isso com a educação, uma das coisas que me faz pensar que nós vamos perder a oportunidade para colocarmos uma questão que tem a ver com a educação na escola, que ensina que os vírus estão dentro de nós, que ensina que o vírus não tem a ver só com saúde e com doença, mas que nós somos feitos por essa diversidade, por essa complexidade. Uma criança que aprende, que é feita a partir de bactérias, é feita a partir de vírus, é feita por aquilo que não é humano, que é material não humano, essa criança está muito mais habilitada para amanhã não ser manipulada pelo medo, pelo discurso racista, ou discurso fascista, ou qualquer outro totalitário que procura a pureza humana que não existe. Não é? Sem dúvida, sem dúvida. Uma pergunta que também gostava de colocar a ambos, for both of you, is the question of with the increasing interdependency between countries in the international system, in this globalized world, do you think that the fact that many countries do not control, are not sovereign over their economies and the many other dimensions, do you think that contributes, enhances the sense of insecurity or fear in many of those countries? That this was a question posed by the audience. Adrian? I'm happy to say some things. Yes. I mean, being in the UK right now, I hear the word sovereignty a lot. I can imagine. Sovereignty is a tricky word. I think in the UK context, when certain politicians use the word sovereignty, I think they mean something very different to what their audiences are hearing. Where, I mean, at base, sovereignty means something like having control over your lives. Me personally, as an individual, it doesn't seem like it makes much difference to my sovereignty, whether or not the government of the UK is in control of the economy or whether the EU is in control of the economy. Not that the EU is ever in any real sense in control of the UK's economy. When politicians, at least certain politicians, use the term sovereignty, what they mean is them having control. And there are some contexts. I do think there's something to be said for, there's a connection, of course, between democratic institutions and sovereignty. And I do think there are potentially reasons to worry about ways in which you might make the sort of who's got the power less confronted by people voting for them. I do think there's reasons to worry about that. But I think at least speaking from the UK context, the term sovereignty is often used to make people do the following thing. They correctly recognize that they have significantly less autonomy and power over their lives than they have. And then they're led into not acting in their own interests in the service of other people's sovereignty and power. That's a very good answer, Adrian. Thank you. Mia. Eu acho que o Adriano disse tudo, eu não acrescentaria. Eu acho que deixaria que houvesse espaço para mais outras perguntas, que eu pudesse dizer qualquer coisa que fosse adicional, digamos, que enriquecesse. Muito bem. Muito bem. Então, tenho aqui mais uma pergunta que tem a ver com a questão da tecnologia hoje em dia, ou seja, o modo como a tecnologia ao serviço de regimes ditatoriais pode ou não ser aqui um game changer, ou seja, uma situação que possa de facto alterar. Há pouco o Adrian falava das distopias, ou seja, daqueles futuros, eu acho que em registro 1984 de George Orwell, que sempre nos pareceram assim uma fantasia, mas que de facto hoje em dia, por exemplo, com a aposta da China
na inteligência artificial, em todas aquelas questões como o algoritmo vermelho, e aquilo que agora na literatura já se começa, na literatura académica, peço desculpa, Mia, já se começa a chamar de ditadores digitais, ou seja, a utilização da tecnologia justamente para controlo da sua própria população. E nesse sentido perguntava-vos se este é uma alternativa ou algo que vai existindo neste mundo que nos possa de facto induzir essa ideia, sobretudo esse sentimento de controlo e de medo, não é? De estarmos em guerra com algo, porque aliás, uma das mensagens mais relevantes do 1984 é o estado de guerra constante contra tudo e contra todos, não é? E, portanto, perguntava-vos se isto pode de facto dar essa aplicação mais prática àquilo que era uma distopia que, de facto, há meio século atrás, ou pelo menos no final da Segunda Guerra Mundial, nos parecia totalmente distante. Mia, why don't you go first this time? Go first this time. Eu acho que a realidade que eu vivo em Moçambique digamos assim, não ajuda a responder a esta pergunta, porque, digamos, os grandes medos que são criados, que são politicamente criados, estão fundados em coisas muito mais sociais, digamos assim. Nós temos medo das redes sociais, das redes familiares, digamos, aquilo que é as negociações de influências e a criação digamos assim, aquilo que é transições de poder que são invisíveis entre grupos dentro da Frente de Libertação e dentro de outros partidos, entre a possibilidade de criar guerras por receio de perder aquilo que seriam, digamos assim, as identidades étnicas. Eu acho que os nossos medos são muito pouco ligados a qualquer coisa que venha digamos, desse universo tecnológico, da modernidade. São muito mais básicos. Eu queria contar só, e para dar a palavra ao Adriano, porque ele saberá responder melhor que eu a esta questão da ameaça tecnológica, mas, por exemplo, a maneira como os moçambicanos olharam para o vírus sem nenhuma inibição, sem se sentirem, digamos assim, relegados para um entendimento secundário. Porque eu trabalho ainda na comissão científica que foi criada pelo governo para aconselhar aquilo que foi a ação que tomamos, e uma das grandes medos era saber como é que as pessoas traduziam vírus. Não há palavra para dizer vírus. Como é que esta noção da invisibilidade tomada na modernidade, digamos assim, correspondia àquilo que é a invisibilidade, como é entendida pelas culturas africanas em Moçambique, não é? E esta história eu tenho que contar, porque é uma coisa muito bonita, porque um dia chegou lá ao Ministério da Saúde um grupo de curandeiros, e eles vieram dizer, olha, nós não temos tecnologias, nós não temos maneira de perceber o que está a passar. Esta doença, os nossos antepassados não a conheciam. Mas nós queremos dizer o seguinte, vocês que têm os microscópios e essa tecnologia toda, quando vocês identificarem este vírus e souberem a língua que ele fala, nós já queremos aprender o idioma desse vírus, porque nós queremos conversar com ele, porque esse vírus está com medo, essa criatura está com medo. Esta ideia de se resolver um assunto por via da criação de equilíbrios, de harmonias, está subjacente a esse tipo ou outro de intervenção médica que não é, digamos, não é pela erradicação do intruso, ou não é pela eliminação, mas pela busca de diálogos, que é o que me parece que é. É Moçambique, a gente diz, quando tem um diferente político, diz vamos sentar. E sentar, quando se diz vamos sentar, quer dizer vamos conversar, vamos falar. Isso continua a ser a tecnologia dominante para resolver os conflitos dentro de Moçambique. Que bela tecnologia, nada mal. Adrian. And I take part of Mia's point there in a sense was that these worries about technology are often cashed out in ways where we're really thinking about privileged, affluent groups, and it's not really clear how it plays out in these other contexts. But sticking to privileged, affluent groups for a moment, I think something that people are often tempted to say when that sort of question is given to them is something like, well, technology is more or less neutral. What matters is how it's used.
And I think that that's very naive. I think that something we should be thinking about very seriously is who is developing the current technologies. How are they being used, right? What are the perspectives of the people who are developing, new technology, right? If the vast majority of people who are who are making new technologies happen to look a bit like me and live in San Francisco, that's problematic because they're only going to have a certain type of perspective and they're going to lose a lot of important nuance with how that technology might be used. So I think I'm not directly answering your question. I'm rather suggesting that one thing that I think is critical to recognize is that technology is not neutral. Technology is something which is built and engineered and evolves towards certain purposes. And if we want to have technology which is going to in fact work for our betterment, one of the things we need to do is ensure that sufficient diverse voices are involved in those technologies being constructed. And so I guess a small answer to your question is, I think a really good way of creating really bad technology is to have a very monotonous, singular group of people doing it. I think that's actually a good principle or a good starting point that we can use in many other areas of our daily lives. Who is doing that and why, right? So I think it's really two good points. We are now coming to almost the end of our discussion and debate. And I would like to give you the floor for answering or trying or giving at least some recommendations for this question that has driven our conversation. Fear as a political tool. O medo como uma ferramenta política. In your opinion, in your perspective, taking into account your two different lives, what would be your suggestions, your recommendations for decreasing, for being alert to the use of fear as a political tool in your current societies? What would you recommend? What would be your, let's say, policy recommendations? Mia, if you want to start. Bom, eu queria dizer, uma coisa que me espantou durante este período em Moçambique foi como um medo que eu detectava noutras sociedades não existia tanto em Moçambique, era o medo do fim do mundo, a ideia de um fim do mundo. Porque, primeiro, talvez porque ali já tenham acontecido vários fins do mundo, mas também porque há ali uma filosofia, que há ali uma religiosidade, uma cosmogonia que afasta essa ideia de um tempo cronológico. É um tempo circular e, portanto, não há fim, não há princípio, Deus está desempregado, Deus foi dispensado, esse Deus monoteísta, não é? Portanto, eu acho que a possibilidade o que eu acho triste é que esta visão do mundo que os moçambicanos têm não se reflete naquilo que é o programa, que são as filosofias de governação. A governação vai buscar simplesmente a inspiração monótona, para dizer a palavra do Adrian, a inspiração única, singular, que herdou do seu lado europeu. Quer dizer, nós temos uma visão do mundo, da governação, daquilo que seja o futuro que vai ser produzido, fundado simplesmente naquilo que é a voz que nos sobrou da dominação europeia. Portanto, era um pouco isso que era que o Adrian disse, é abrir espaço para diferentes vozes, também dentro da política. Não era isso. Boa, muito bem, Mia. Obrigada. Obrigado. Adrian? Well, I guess maybe to pick up on something that Mia said during his lovely discussion, which was that one of the main sources of fear is a lack of knowledge. And I think in the UK context, many folks really don't understand what people living in different situations than themselves are like. And in fact, I don't often, right? I'm living in an incredibly sort of privileged situation. And the more that I can, and maybe people like me, can spend actually learning about and in dialogue with, again, picking up on what Mia had to say, other people, the more you see that, in fact, the things that you thought were real fears, were real vulnerabilities, turn out to not be. So to
that's a sort of nice note. And of course, in fact, decreasing inequalities and in fact, giving people security is a pretty easy way of guarding against people using fear as a political tool. Okay, thank you so much to both of you. It was wonderful to have these two perspectives on such a big issue as fear. I would like to thank Adrian, and of course, I would like to thank Mia for all these insights regarding this big issue. I still had so many questions to ask you both, but we don't have time. But I think that this was very, very useful. Fear is indeed today increasingly used as a political tool. And I think that one of the key messages from this wonderful discussion is that fear actually depends also on your geography. What is fear for some is not truly that fearful for others. And I think that's also a very and always interesting point to end this discussion. Thank you both tremendously.